Então, pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Porque como nós estamos fazendo essa semana com o Diário da Comunidade, nós estamos gravando, né, o programa e depois reproduzimos em áudio. Estamos subindo, inclusive, para o meu canal do YouTube, né, onde as pessoas podem depois assistir, visualizar, comentar, fazer as críticas, sugestões, então fica à vontade. Então, primeiro eu quero agradecer todas as pessoas que têm ligado, né, mandado mensagem, manifestando solidariedade pelo que nós estamos passando agora aqui em casa, né? Como eu brinquei com o Sebastião ontem, segunda vez que eu estou cara a cara com o vírus da Covid aqui, mas graças a Deus recuperando devagarzinho, né? Vamos chegar lá, né? E para esse programa do dia 2, né, de setembro, que é nessa quinta-feira, nós temos a presença de duas mulheres, né? Já Manhani, sempre cadeira cativa, e dessa vez a professora Damiana. Então, Manhani, muito bom dia para você, boa tarde, boa noite, o que vocês quiserem falar, fica à vontade. Muito obrigado por você estar conosco em mais um programa Diário da Comunidade. Olá, ouvintes da Alternativa. Bom estar aqui novamente com vocês, né? E que bom que hoje tem uma bancada com duas mulheres, né? Para a gente conversar sobre os diversos assuntos. É, e que a gente possa ter um bom restante de semana, um bom final de semana, né? Com o feriado que se aproxima aí. E desejo força e recuperação para você, Valtuir, com a sua família, né? Que a gente vença, né? Já está vencendo e continue, né, bem, muita saúde. E um abraço a todos os ouvintes do Diário da Comunidade, da Rádio Alternativa. Agora no mês de setembro, né? Eu quero deixar um abraço especial para a Alice, minha filhota, que faz aniversário na sexta-feira, dia 3, né? E eu também faço aniversário esse final de semana, no dia 4. Então, assim, duas setembrinas, né? Então, a gente está aí e que a gente possa ter muita saúde, é que eu desejo para todos nós. Muito bem, então é muito aniversário. A Isadora também é dia 3, né? Sexta-feira também faz aniversário. Então, a Alice e a Isadora do mesmo dia, né? 3 de setembro, né? Então, parabéns para Ó, que todas elas aí. coincidência, que bom! Que maravilha, né? Damiana Antônio, professor Damiana, muito obrigado por participar conosco. Você vem participando com a sua coluna, acho que todas as segundas-feiras, né, Falando de Fato. Eu quero parabenizar aqui a você, ao Divino Magalhães, que foi o criador desse quadro. Ver essas mulheres participando todos os dias, de segunda a sexta, com uma coluna, muito legal isso. Divino, parabéns ao nosso colega Divino Magalhães, que tem feito um programa também para ajudar a sociedade a pensar também. Damiana, muito bom dia, boa tarde, boa noite, como você quiser. Bom dia, boa tarde, boa noite, Valtuir, Maiani, a todos os ouvintes do Diário da Comunidade. E é uma satisfação estar aqui com você, tendo em vista que a primeira vez que eu participei de um programa de rádio foi na Alternativa no Diário da Comunidade, falando sobre questões indígenas, ainda quando eu estava na graduação, em 2005, né, nós estávamos falando, e o Sebastião Lobó também estava participando, no qual nós dialogamos sobre um projeto de oficinas que estava sendo realizado na UEG, na Unidade Universitária de Itapuranga. Então, estar aqui conversando, dialogando, sempre é uma satisfação, bem em vista o papel que esse programa tem, e também a Rádio Alternativa está construindo a cada dia na região de Itapuranga e nos municípios vizinhos. Muito bem, só lembrando, né, Maiane, que quinta-feira é dia do Empório Cooperar e a Feira do Produtor. Geralmente você que fica com essa apresentação, né? Fica à vontade para poder falar da importância do Empório e da nossa Feira do Produtor. Isso mesmo, né? Quinta-feira, hoje tem o Empório Cooperaf, né? Que acontece todos os dias, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30. Né? Então, vocês estão convidados a participar do Empório, né? Que é um importante espaço em que se escoa, né? Os produtos da agricultura familiar. E na quinta-feira também a gente tem a Feirinha do Produtor, né? A partir das 17 horas na Praça Castelo Branco, né? Então, vocês estão
convidados a participar com todos os cuidados, né? Sem esquecer de usar máscara, álcool gel, do distanciamento, né, de todas as questões de prevenção da Covid-19. Então, né, mais um espaço de troca, né, de economia solidária, de economia sustentável e que fortalece a agricultura familiar do nosso município. Muito bem, né? Importante isso, né? 2 espaços da nossa agricultura familiar. A gente tem falado muito sobre isso, né? Nesse momento, inclusive, eu estou vendo os números aqui, estava acompanhando agora de manhã, os números da fome no Brasil, né? A pobreza, né? Que tem, onde você tem lares onde as pessoas não têm o que comer, né? É difícil a gente, como pai, como mães, né? A gente pensar isso, mas de fato é preciso que nós tenhamos uma política vigorosa para atender essas pessoas, né? A gente está vendo aí que há toda uma disputa, vamos ter auxílio emergencial, vamos ter Auxílio Brasil, se vai ser, né, um outro programa qualquer, mas de fato parece que isso não está no horizonte do governo aí, mas só para ressaltar, e a agricultura familiar tem feito esse papel, né, de ofertar esse espaço, inclusive de fornecer os alimentos para a nossa sociedade, e de fato nós precisamos, tem aí, eu sei do empenho, né, do prefeito Paulinho Emílio, com toda a sua equipe, o cartão verde, que ainda não saiu do papel, né, eu tenho cobrado isso, mas espero que isso seja feito, né, ontem na Câmara Municipal, teve inclusive deu uma corrigida no projeto, parece que tinha algumas alterações necessárias a serem feitas, e que espero que, a partir de agora, isso dê uma acelerada, né, passe para a terceira marcha, aí, para a gente poder ter, né, esses produtos da agricultura familiar também atendendo as famílias mais necessitadas do nosso município. Então, isso de fato, e aí você vê essa parceria com a agricultura familiar, que é fundamental, e a gente vê esse empenho também do governo municipal. Mas, só lembrando também, nós temos uma solidariedade com a Rádio Alternativa, eu queria ressaltar isso também, que é esse momento da gente ajudar a rádio. Nós estamos com a campanha, né, solidária, de solidariedade, para a gente poder, né, terminar o nosso prédio, né, onde você pode fazer a sua doação de recursos financeiros para ajudar a rádio. Você tem 2 formas, então nós estamos pedindo mesmo, né? Então esse é um mutirão de solidariedade para a gente terminar o nosso espaço, para que a gente possa ter um espaço de qualidade, para a gente poder continuar fazendo os nossos programas aqui, aproveitando essa joia da internet, que a gente tem possibilidade de ter colaboradores em outros espaços, como hoje, né? Damiana e Maiane não estão em Itaporanga, não estão nos estúdios, estão um em Goiânia, outro em Goiânia, né? Podendo ter a oportunidade de participar. Então, acho que logo que nós tivermos, a gente vai ter a oportunidade de ter muito mais gente comentando nos nossos programas, né? Maiane também, que é pioneira aqui na rádio, né? Às vezes a gente esquece disso, mas ela começou junto com o Teatro da Comunidade, né, com um programa musical aqui, acho que era Estação Xixá, não me recordo o nome agora, Maiane. Era Estação Xixá, Parada da Boa Música. Isso, Parada da Boa Música, né? Então, bacana isso, né? Então, assim, é bom lembrar essas histórias do papel importante da rádio. Então, você que quer colaborar, você pode ajudar a gente depositando pelo Pix, que é o 62 985 24 9196, repetindo, 62 985 24 9196, mas também você pode depositar no Banco Cicobi, né, que é a agência 3059, a conta 162671, agência 3059 16, conta corrente 162671, então você pode colaborar conosco nesse mutirão de solidariedade para a finalização do nosso prédio. Vou começar com um tema, tem 3 temas, na verdade, para a gente falar aqui, né, eu vou deixar daqui a pouco, eu vou falar sobre o boletim Covid da Cidade da Itaporanga, mas eu quero começar para a gente aproveitar um pouco a Damiana também, que segue um pouco o fluxo que nós trabalhamos ontem com o professor Sebastião, Damiana. Você que é pesquisadora, né, inclusive, Damiana tem o nome de um indígena, né, que é em homenagem a Damiana da Cunha, que é que ajudou, depois ela pode falar sobre isso, se quiser contar um pouquinho da história, mas o nome tem relacionado com a história da luta indígena, uma mulher indígena, né, lá em Moçambique, não é isso mesmo, né, Damiana, né, e a partir dali, né, tem essa história, o nome dela foi inspirado na Damiana da Cunha, que era uma indígena que ajudou a organizar, inclusive, ali, né, um modelamento, né, das comunidades ali. Mas, Damiana, o que você faz? Como é que você está vendo essa questão do que o Supremo Tribunal Federal começou a julgar ontem, na quarta-feira,
o marco, né, regulatório da questão indígena, que diz respeito àquelas terras indígenas que estão, inclusive o Supremo está julgando isso, né, que só pode fazer demarcação de terra indígena até a Constituição de 88, antes da Constituição de 88, né, então não tem condição de fazer, então tem todo um debate aí em relação à luta pela terra indígena. Como é que você tem visto essa questão? Depois eu passo para a Maiani. Assim como o professor Sebastião, Rafael Gontijo, eu tenho visto esse momento com muita preocupação, né? É claro que nós temos alguns pontos que nós analisamos de positivos, principalmente em relação ao protagonismo indígena, né, que tem dado aulas para nós, né, de manifestação, de permanência e de luta pelos seus direitos. E bem como também em relação né, a sua convivência com o meio ambiente, né, são verdadeiras lutas e verdadeiras aulas que nós teríamos que tomar para nós, enquanto não indígenas. Em relação ao acampamento, né, Luta pela Vida, que foi realizado durante a semana passada em Brasília, e tendo como uma das frentes de luta, né, a participação nesse momento decisivo, né, que o Tribunal está votando, né, essa questão da reintegração de posse, né, de um território que pertence aos indígenas de Santa Catarina, né, e tendo, né, com base essa questão do marco temporal, é muito complicado, Walter, de se pensar essa questão. Por quê? Porque até 1988 nós tínhamos o quê? Os indígenas sendo tutelados, né? Então, eles não tinham por si só o direito de entrar na justiça por as terras que os pertenciam. E, por outro lado, né, essas questões ferem os direitos garantidos pela própria Constituição. E é aquela frente de luta, né, da população indígena, que a história dos povos indígenas não começa nem em 1500, como é propagado, né, e nem tampouco em 1988. Os direitos indígenas, eles são resguardados porque eles são os povos originários desse território. E ferir esses direitos, né, se o tribunal votar favorável, né, a essa reintegração de posse, acaba que vai atingir populações indígenas inúmeras, né, que estão com as terras para serem demarcadas e outras que já foram demarcadas ao longo desse processo. Então, é uma luta por algo que os pertence e que, infelizmente, né, nós estamos vivendo esse período de um retrocesso histórico, sem contar com a declaração também do presidente, que não vai demarcar terras indígenas, né, durante o seu governo, e isso traz sérios problemas, né, nessa questão da luta pela terra, que é, né, a sobrevivência, a vida das populações indígenas. Quem dera, né, se nós pensássemos, né, como a população indígena pensa sobre os territórios, sobre o meio ambiente e sobre a vida. Com certeza, né, a vida seria bem diferente e também a nossa relação com o meio ambiente. Então, é preocupante, mas, ao mesmo tempo, mostra, né, que os indígenas, eles estão no nosso presente, né, eles fazem parte do nosso dia a dia, não é aquilo que, muitas vezes, né, vamos dizer assim, representado tanto nos cenários, né, quanto nos livros didáticos, que o indígena ficou lá no passado. Pelo contrário, né, eles estão no nosso presente e estão dando aula para nós de protagonismo e de luta pelos seus direitos. Maiani, entra na prosa aí, se você quiser. Você que também tem um nome que é homenagem aos indígenas também, né? Pode falar um pouquinho. Como é que você tem visto? Você, como assessora parlamentar, né, trabalha com a deputada Dania Cors, que tem aí uma luta incomensurável pelos direitos humanos, a gente vê todo esse esforço dela, mesmo diante da pandemia, né, que como mãe recente agora, né, então, assim, tem toda uma dificuldade em relação à pandemia, se você pudesse também expressar a sua leitura também, por favor. Não, concordo com a Damiana, né, que é um momento muito tênue da nossa história e que a resistência dos povos indígenas, ela demonstra para a gente, né, o quanto a gente precisa ainda avançar enquanto sociedade no sentido de, né, da preservação da natureza, da questão do territorial, da questão cultural, né, dos processos interpessoais. E eu tenho visto, né, eu estava acompanhando na semana passada o acampamento indígena, quantas mulheres, né, estavam ali protagonizando a luta, né, quantas mulheres indígenas, né, brigando pelos direitos, pela questão da demarcação da terra, né, pela não aprovação do marco, né, do marco temporal.
que vai prejudicar muito, né, os indígenas do Brasil, que já são muito, né, a gente tem todo um processo histórico que foi renegado a essa população e que a gente tem uma dívida histórica, né, em relação a eles e que a gente precisa ainda avançar nesse aspecto. E aí a gente está vendo mais um retrocesso que esse desgoverno federal tem proposto em relação às minorias, em relação à população indígena, né? E cada vez mais essa questão de não demarcar terras que o presidente diz pode, né, vai gerar mais conflitos, mais mortes, mais invasão dessas terras e mais violência para esses povos que já sofreram tanto, né, em todo esse processo histórico que a gente conhece, né, que vem antes de 1500, como a Damiana diz, e, né, vem atrapalhando toda essa questão. E aí a gente percebe que, assim, os parlamentares, muitos deles, né, estão a serviço de grileiros, estão a serviço de grandes fazendeiros, de grandes proprietários rurais, que têm interesse nessas terras e não têm interesse na preservação ambiental que os nossos indígenas, né, proporcionam com esses espaços demarcados, né, com essa terra que de certa forma, devolvida a eles e protegida por eles para que a gente possa continuar, né, habitando esse mundo, enfim, para que a gente possa continuar nos processos de preservação ambiental e preservação cultural que acontece, né? Então, a gente percebe que existe, sim, né, uma grande dificuldade de vários parlamentares, e aí a gente nota que vem acontecendo não só em relação à causa indígena, mas a todas as questões, né, dos movimentos social e educacional, e toda a questão, Alice, rapidinho, toda essa questão. Nossa, foi linda sua tarefa, tá, filha? Tá certo, não tem problema não. Depois, isso aqui faz parte do processo. Fica tranquilo, Maria, pode concluir. Essa questão, né, como você disse, e aí a gente tem parlamentares em Goiás, como a Adriana, como você mesmo disse, que está na luta, né, apesar das dificuldades do processo da pandemia, inclusive conversando com os indígenas goianos para poder, né, ela brigou, fez requerimento, eles querem ter acesso à vacina de Covid, porque não estavam querendo respeitar a legislação em relação aos indígenas que não estão nas aldeias, né, e também os quilombolas. Então, a Adriana entrou nessa briga para que os quilombolas e os indígenas tivessem acesso à vacinação no estado, né. Então, assim, são várias questões que precisam ser regulamentadas, que precisam ser feitas para que os direitos sejam garantidos. E a gente tem vivido, nos últimos anos, percas de direitos, né. Então, a gente precisa aprender com eles essa mobilização no sentido de lutar pelo que é nosso, pelos nossos direitos, não entregar dessa forma que está sendo entregue várias questões no Brasil relacionadas às nossas riquezas, aos nossos direitos e a tudo que tem acontecido nos últimos anos. Muito bem, não sei se a Damiana quer acrescentar mais alguma coisa, Damiana? Pode não ficar... só dizer assim que aquela frase, né, famosa, em que no senso comum é muito usada e também pela bancada ruralista, principalmente, dizendo para que muita terra para poucos indígenas, isso precisa ser debatido, né? Isso precisa ser problematizado, porque está negando que a população indígena está em crescimento, né? O número de indígenas só cresce, né, a cada ano. E por outro lado, né, as terras pertence a eles, e não são as terras indígenas que fazem com que os não indígenas não tenham terra para plantar, né, para colher, e sim, né, uma pequena minoria que detém enormes quantidades de terra, que são os grandes lafundiários, né, latifundiários. Então, não são, né, os indígenas o problema, e sim, né, a raiz está na questão fundiária do Brasil. Isso é verdade, né? Então a gente precisa de boas reflexões. Então a gente retomou esse assunto porque é um assunto da ordem do dia. A gente tem visto que é preciso que nós, e eu tenho insistido nessa tese, né, que nós não conseguimos estudar a história do Brasil de fato, né? Nós estudamos os arremedos da história desse país, né? Eu estou num processo, inclusive, de
de esforço, de fazer com que a gente possa compreender que, por exemplo, eu lembro que o debate sobre corrupção, né, eu falava lá atrás, mas o que é a corrupção? Sendo que a corrupção está no ser humano, né, e aí vou estudar com os meus alunos o início da República Brasileira, faz parte do processo do jogo ali a corrupção, o golpe, né, que foi dado lá em 1889, se processa até hoje. Então, assim, de fato, e a gente vê, por exemplo, essa resistência das comunidades, dos povos indígenas, né, que, se a gente pensar, por exemplo, Goiás, só temos 3 comunidades, né, três comunidades indígenas, que é os avacanoeiros, né, Damiana, se eu estiver errado, você me corrige, aqui no Lago da Serra da Mesa, né, os Tapuio está aqui no Carretão, né, que é próximo a Rubiataba, e os Carajá em Aruanã. Então, de fato, se a gente pega, por exemplo, onde foram parar a comunidade, os povos goiáses, né, que deu Goiás, né, é o singular, né, eu estou aprendendo isso também, e que, de fato, a gente precisa compreender onde foi parar foram todos mortos, né, dizimados. Mas tem uma cultura que a gente precisa pesquisar, tem todo o trabalho da arqueologia, né, da linguística, né, da história, da geografia. Eu acho que assim, esse trabalho importante que tem sido feito, eu vejo a Damiana, né, justamente tem pesquisadores em Goiás, né, com a própria orientadora dela, que é a Poliane, colega nossa da UEG, que tem feito um trabalho também importante, começa lá com o Leandro, né, o professor Leandro, lá na Federal, que foi meu professor, inclusive, do mestrado, hoje é orientador do professor Lucas, no doutoramento, né? O Leandro foi uma das pessoas que mais trabalhou com a comunidade indígena que eu conheço, em termos de intelectualidade hoje, que, né, se quisesse produzir, precisava poder produzir isso de olho fechado, né, com a questão indígena. Mas eu queria, aproveitando, nós chegamos naquela primeira meia hora, né, então, nós encerramos esse primeiro bloco, vamos preparar para o segundo bloco para a gente mudar de assunto aqui. E o segundo bloco nosso, voltando aqui com o Diário da Comunidade, hoje com a presença da Maiani Gontijo e a Damiana Antônia, né, que estão participando. A Maiani já é cadeira cativa aqui todas as quintas-feiras. Hoje nós trouxemos a professora Damiana para ilustrar um pouco melhor nosso programa também, para trazer mais debate, para a gente trazer essa questão. Mas aproveitando, Maiani e Damiana, vocês aqui, eu acho que é importante a gente pensar o 7 de setembro que virá por aí, né? A questão das mobilizações, das manifestações, inclusive, eu tenho até falado assim, o jogo de manifestação, ele é importante em qualquer processo democrático. Agora, ele não pode extrapolar além da capacidade, né, de organização, de mobilização. Nós temos visto que o que tem sido colocado é que esse movimento de 7 de setembro está se tornando muito mais à espera de um golpe, né, que, inclusive, preconizado pelo próprio presidente da República, né, então isso chama atenção, tem todo um espectro de aura, aí você tem os próprios poderes constituídos, como o próprio Legislativo, representado pelo Congresso Nacional, o Executivo também, que tem há uma apreensão nos estados também em relação se vai ter segurança porque o 7 de setembro, só para o pessoal entender, ele faz parte de um calendário dos movimentos populares e organizados no Brasil, que é o Grito dos Excluídos, né? Às vezes as pessoas não estão entendendo. E quando os bolsonaristas colocam o dia 7, talvez é uma forma de você, inclusive, fazer uma revanche contra esses movimentos. Eu estou entendendo isso, quer dizer, uma forma de você, inclusive, silenciar esses movimentos populares que já faziam essa sua marcha, né, em várias cidades, você tinha isso organizado. E agora parece que alguns lugares estão sendo proibidos, outros pode ter, outros não pode ter. Então, como é que vocês estão entendendo esse momento, esse cenário? Vou começar com a Maiani agora. Valter, a gente fica apreensivo, né, com toda essa situação, porque, como você disse, né, o 7 de setembro já é um calendário de luta dos movimentos sociais há muitos anos, né, com o Grito dos Excluídos, e agora junta-se também a pauta do Fora Bolsonaro, né, ao Grito dos Excluídos, e aí, juntamente com isso tudo, vem esse chamamento, né, também das forças bolsonaristas para uma contramovimentação do que já tem acontecido, né, ao longo dos anos,
em relação aos movimentos sociais. E, ao mesmo tempo, né, a gente fica com essa apreensão do que pode acontecer, né, porque a gente sabe que, né, tem se incitado a violência, né, as pessoas irem para a rua, no sentido dessa contra-argumentação, né, do que vem acontecendo ao longo dos anos, porque até então a gente tinha, né, essa pauta dos movimentos sociais através do grito dos excluídos e uma pauta cívica, né, digamos assim, dos governos, no sentido, né, de fazer um desfile de 7 de setembro, enfim, relacionado a essa pauta simbólica, né, do feriado nacional. E aí a gente tem essa desconstrução e essa chamada, né, de outra forma para essas movimentações, insinuando, inclusive, né, possibilidade de acontecer golpes, no sentido né, de amedrontar as pessoas, né, eu vejo assim, para que elas não vão para a rua também como elas iriam antes, né, inclusive, assim, São Paulo disse que não ia aceitar, né, a movimentação para não ter encontro né, dos dois grupos, né, e aí me vem a cabeça lá no impeachment, né, quando foi criado aquele muro em Brasília para dividir os apoiadores do impeachment e os não apoiadores do impeachment, né, que aconteceu lá na Esplanada, e aí essa divisão da sociedade no sentido de que para evitar confrontos e existe também essa questão de amedrontar, né, os movimentos sociais nesse sentido. Mas eu creio que vai acontecer em vários locais a movimentação do grito dos excluídos. Pode ser que em espaços diferentes para evitar essa possibilidade de encontro e confronto, né? E essa polarização que o Brasil vive, né, nos últimos anos, tem sido alimentada nesse momento agora, né, pelo governo, pelo presidente, no sentido de, né, que o que ele vai poder fazer, o que ele não vai fazer, e aí o STF está em cima e outras instituições estão, né, averiguando o que pode acontecer e que tipos de crimes isso pode gerar, inclusive esse chamamento, né, para esse tipo de movimentação. Inclusive, você estava vendo notícias de que as forças militares elas não podem participar desse tipo de movimentação, é uma questão política e não uma questão, né, estatal. Então, assim, mas a gente fica nessa, acontecer o que pode acontecer. Eu acho que a gente tem que ter cuidado, né, e estar monitorando sempre para que nosso direito à livre manifestação de qualquer pessoa que seja mantido, mas com respeito, né? Acho que a gente precisa fazer com que a democracia seja respeitada sempre, né? E que a gente continue vivendo numa democracia. A gente tem que sempre trabalhar nesse sentido. Não sei se eu me quis compreender, eu só delonguei muito. Não, tranquilo, de boa. Senhora Damiana? Assim como a Manhani, eu percebo, né, que essa movimentação em relação ao dia 7 de setembro, né, principalmente por essa ala mais conservadora, é uma tentativa, né, de descaracterizar, né, os objetivos propostos, então, de manifestação desses grupos que já, como de costume, né, se posicionava no 7 de setembro, manifestando, né, as suas frentes de lutas, e bem como uma forma, né, de demonstrar e de trazer à tona, né, assuntos que muitas vezes ficam encobertos ou silenciados, né, no dia a dia. Inclusive até a ANPU, né, a Associação Nacional dos Historiadores, ela convida, né, para que nós também manifestamos, né, por meio de postagem, né, de cartazes em relação à nossa luta, né, comemorar o 7 de setembro de uma forma diferente, mas também como uma forma de, né, luta e também de resistência. E, assim, eu vejo também com preocupação no sentido de incitar o caos, né, colocando duas
né, forças diferentes ou duas formas de pensamento diferentes na rua, mesmo com limitações, mas ao mesmo tempo incitar o caos para justificar um golpe, né? Eu penso assim nessa linha e isso acaba trazendo uma preocupação, tendo em vista até a visita, né, do presidente esse final de semana, né, num movimento religioso aqui no nosso estado de Goiás e, né, posteriormente com políticos, e a gente percebe, né, que é um discurso muito da ala conservadora, né, e alinhando, então, algumas questões que nos deixam preocupados em relação aos futuros políticos, sociais e econômicos do Brasil, tendo em vista, como, né, a Maiane disse na fala anterior dela, da perda de direitos, né, que está sendo, né, cada vez mais, como se fosse uma avalanche. Então, esse 7 de setembro, ele traz preocupações, né, mas também é uma forma também de nós nos posicionar, né, frente a um governo que, um desgoverno, né, em relação à nossa história política. Assim, só para arrematar esse assunto, eu acho que é importante a gente lembrarmos que quando a gente olha, por exemplo, essa questão, inclusive, do discurso de grupos bolsonaristas, nós estamos preconizando o direito da manifestação da liberdade. Só que é preciso entender também que, nesse momento, se discute a ideia de liberdade do ponto de vista deles. Por exemplo, liberdade em preconizar, por exemplo, o fechamento de uma instituição que é partícipe da democracia. Então, liberdade é a garantia de, por exemplo, de vociferar que nós podemos agora entrar dentro do Supremo, arrancar lá de dentro 9 ministros, porque um é bolsonarista, então esse nós vamos salvar ele, né? E jogar para fora. Então, assim, isso é liberdade? Liberdade, quando se fala liberdade de expressão, é você preconizar, por exemplo, um Estado autoritário, utilizando o veículo de comunicação, inclusive, né, do ponto de vista oficial mesmo, utilizando meios de comunicação de massa, onde o próprio mercado financeiro, os grupos econômicos estão vendo aonde nós podemos parar, só não tiveram a coragem de como já estava arrumadinho, né? O presidente da Fiesp arregou literalmente, né? Não teve coragem de colocar, não era uma carta que tinha tantas coisas, depois foi publicizada, né, acho que pela Folha de São Paulo, não me lembro agora se foi pela Folha, acho que foi pela Folha, né? Então, de fato, aonde está essa questão? Né, onde se lutou, eu lembro que na campanha eleitoral o Partido dos Trabalhadores aparelhou os instrumentos de Estado, polícia. Na verdade, quem está aparelhando é agora. Está aí a Polícia Federal, está aí o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, meteu o dedo na cara da Febrabran, falou, se vocês assinarem isso, nós saímos da Febrabran. Gente, nós nunca vivemos isso na história desse país. Salvaguardadas as proporções, talvez nem na ditadura nós tivemos isso, né? Porque na ditadura tudo podia, evidentemente, mas nós estamos falando de um espaço democrático, então é preciso entender isso. A lei de manifestação é ótima, mas aí tem que entender o que é lei de manifestação. Vir a público defender armas, né? Nós vamos, né? Como fez o Roberto Jefferson. Então, assim, de fato é preciso que nós entendamos esse processo. E eu queria só para corroborar o que vocês falam, para fechar isso. Maiane, você queria completar, Maiane? Desculpa. Só para elucidar o que a gente tem vivido, não sei se vocês acompanharam a notícia da professora que teve a aula invadida por uma mãe e que questionou a questão do voto eletrônico, né? E falou que a professora estava sendo... usando ali de palanque e fazendo, né, militância na aula, e ela estava fazendo uma análise assim, extremamente sem defesa de lado, mas uma defesa histórica, né? Ela é professora de história. Então, assim, a que ponto, né, a gente tem chegado no não respeito das liberdades dos outros, né? E que isso tem sido chamado pelo nosso governante maior e também sido
avalizado esses tipos de ações para que as pessoas façam isso, né? Imagina uma mãe invadir uma aula e questionar uma professora, mesmo que seja online, né, no sentido de que ela estava fazendo uma avaliação histórica do processo eleitoral. Então, assim, coisas que estão acontecendo e, assim, né, a gente precisa tocar também nesses assuntos, porque se a partir do momento que você não respeita a liberdade do outro, né, como é que você vai respeitar o restante, como o Valtteri disse agora, em relação aos bancos, né, a Febraban, e todas as questões que a gente tem vivido nos últimos tempos. Então, aí você tem um debate sobre o conceito de liberdade, né? O que é a liberdade, né, Damiana? Não sei se você quer falar, posso seguir aqui? Pode seguir. Então tá. Nós já estamos chegando para a parte final da nossa prosa aqui, mas eu sempre gosto de apresentar o boletim, né? Eu acho que o boletim Covid dá margem para a gente, inclusive, pensar algumas questões, para vocês terem uma ideia, né? Como eu estou falando os dados do dia 31, só para as pessoas entenderem, nós tivemos no dia 31 2 casos confirmados, 20 pessoas infectadas no total, 153 casos suspeitos, 4.009 casos confirmados, 4.645 casos descartados, 3.816 casos curados, 103 óbitos confirmados, 1 óbito em investigação, e temos 3 pessoas hospitalizadas nesse exato momento, segundo o boletim do dia 31, todas as 3 na cidade de Goiânia. E também, lembrando que no dia 2, né, que nós estamos reproduzindo esse programa, nós teremos vacinação aqui na cidade de Itaporanga. Então, nós teremos, na parte da manhã, vacinação para a segunda dose das pessoas que vacinaram até o dia 7 de junho, né? Da AstraZeneca, o Oxford. Então, terá o drive-thru no Centro Cultural Cora Coralina e o drive-thru na Feira Coberta, das 8 às 11 horas. Então, pessoal, prepare os braços aí para a segunda dose. Eu estava escalado para isso, mas como eu vou ter que ficar agora 30 dias esperando para poder tomar, então vou ficar ainda para o mês que vem para tomar a segunda dose. E também nós temos a vacinação para a primeira dose dos 18 anos, das 14 às 17 horas, também desse dia 2. Então, os jovens aí que têm completado 18 anos, prepare os seus braços também, nós teremos essa vacinação que acontece no Auditório Maria Conceição, com fila só de pedestre, então, e, portanto, nós já chegamos na casa dos 18 anos aqui na cidade de Itaporanga, sendo vacinados aqui na cidade de Itaporanga, né, Maiane? Importante isso, né? Eu só estava comemorando. Não, é importante isso. Então, assim, eu estou chamando a atenção para esse aspecto porque cada vez mais que nós avancemos com a vacinação, significa que nós temos que tomar a tendência de mortes e casos mais graves vai caindo, mas também nós temos preocupação. A variante Delta, estava lendo, o Popular traz uma manchete também, que também a gente precisa pensar isso, né? Que nós já temos uma transmissão comunitária, né, dos casos da variante Delta em Goiânia. Então, significa que não vem mais, já há uma transmissão entre as pessoas. Então, por isso que tem que tomar todos os devidos cuidados, né, fazer a vacinação, né. A gente sabe que se está circulando em Goiânia, daqui a pouco vai circular para o interior, porque tem gente indo e voltando, então, assim, tem sempre isso, né? Então, tomar todos os devidos cuidados. Então, a variante Delta é uma variante muito mais contagiosa, já é uma mutação do vírus, então, por isso que o Goiás começa, inclusive, a vacinar amanhã, em algumas cidades, já vacinar a chamada dose de reforço, a terceira dose, né, principalmente para as pessoas que estão em lares, né, de acolhida e tudo mais. E a ideia é chegar até vacinar de 70 anos acima, né, fazer com a terceira dose, porque são grupos que o próprio organismo não consegue produzir mais, né, a resistência. Então, por isso é importante ter essa dose de reforço. Né? E, Maiane, Damiana, se quiserem reforçar aí o pedido, né, fica à vontade. Passo para vocês. Se vocês quiserem comentar aí, fica à vontade.
Nossa, só comemoramos mesmo, né? E assim, essa questão do avanço, né, da ampliação da questão da faixa etária da vacinação em Itapuranga, e também eu estava acompanhando em Guaraíta também, né, o meu município, que eu resido mesmo, também já está nessa faixa etária. E lamentamos, né, porque que essa questão da vacinação não começou antes, né? Quantas vidas foram salvas, né? Só para nós, né, os dados mostram, não, que a questão, o quanto baixou a questão de o índice de contaminação e de pessoas também que morreram, né, em decorrência da Covid. Após a vacinação, isso diminuiu muito, e nós clamamos, né, e chamamos a população para vacinar, né, precisamos recorrer à vacina, né, o meio que nós temos, continuar, né, evitando aglomerações, que é muito importante mesmo, com a vacina no braço, né. Eu já tomei a primeira dose, estou quase, né, tomando a segunda, estou aguardando, mas, assim, com ansiedade, né, para tomar a segunda dose, e também manter, né, o ritmo de contaminação, para não ser contaminado, né, com esse vírus, porque a Manuela Carneiro, voltando a uma questão dos indígenas, ela diz, né, assim, que os vírus, né, as bactérias, no período do contato com o não indígena, circularam muito mais do que as próprias pessoas. E, né, e fazendo uma ponte com hoje, né, nós temos isso, né, o vírus, né, circulando, às vezes, muito mais do que as mercadorias, muito mais do que as pessoas. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado. E também puxando o gancho, né, em relação às populações indígenas, né, o quanto também foram atingidas, né, com o vírus da Covid, né, no site da PIB, né, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, tem os dados, né, que mais de 1.000 indígenas no Brasil morreram, né, com a Covid, e também essas problemáticas envolvendo a vacinação, como a Maiane nos trouxe, a atuação direta, né, da deputada em relação à população indígena de Goiás, que, como o professor Walter disse, nós temos 3 etnias reconhecidas com territórios, mas também nós temos populações indígenas, né, espalhadas, né, nas cidades, no meio urbano, e com essa dificuldade de serem reconhecidos, né, enquanto indígenas, para ter o direito à vacinação. Então, né, vamos vacinar, né, as idades foram ampliadas, e isso é um direito nosso, e nós precisamos recorrer à ciência, para que nós também garantimos a nossa proteção e também a proteção daqueles que nós temos contato também. Muito bem, Maiane, você quer completar? Fica à vontade. Não, só para convidar, né, as pessoas a irem se vacinar. É importante, né, que os jovens se vacinem. Aqui em Goiânia a gente teve uns blackouts assim da vacinação dos jovens, né? E aí a prefeitura teve que correr atrás para fazer algumas alternâncias, algumas mudanças, porque o drive-thru estava ficando vazio, então assim eles tiveram que mudar um pouco as estratégias, né? Porque também a prefeitura precisa entender, não é só os jovens, né? Todos não têm acesso a carro para poder ir para o drive-thru, então assim, tem que oportunizar que essas vacinas cheguem com maior facilidade nas pessoas, né? Então a gente também está tendo assim, às vezes um pouco a diminuição da adesão da segunda dose, né? Muitas pessoas não estão indo tomar, precisa tomar a segunda dose para ter a imunização completa, né? E aí tem essa proposta de terceira dose, né? De reforço da vacina, né? Uns não podem dizer que é terceira dose, outros falam que é reforço. Então, assim, é no sentido de para as pessoas mais velhas, né? Porque elas têm um pouco o metabolismo um pouco diferente, então precisa, né, desse reforço. E acho que a Aparecida ia começar a vacinar hoje, se eu não estiver enganada, no lar dos idosos, né? Hoje não, ontem. Como a gente está gravando hoje, né, no dia de ontem, né? Ontem, né? Parece que a Aparecida ia começar a vacinar o reforço. E é importante, né, que a gente chegou ao seu momento, vacine, tome a segunda dose, e que as vacinas cheguem a mais pessoas o quanto antes, né? Então, essa fase de estudos da vacina para as crianças ou não, né? Então, assim, a gente precisa que avance. Acho que a Anápolis, esses dias, estava vacinando jovens de 12 a 17 anos, né? Então, Isso. assim, e que, como a Damiana disse, a ciência ela está aqui para ajudar a gente passar por esse processo, então a gente tem que acreditar, né?
você recebeu uma mensagem falando que a vacina vai te pôr um chip, que você vai virar jacaré, enfim, pesquise, isso é fake news, né? As vacinas salvam vidas e a gente sabe que se a gente tivesse tido acesso a essas vacinas antes, o nosso saldo, né, de pessoas que partiram por essa doença, já existe vacina, seria muito menor. Então a gente precisa se cuidar, precisa vacinar, tomar os cuidados, como a Damiana disse, né? Continuar usando máscara, evitando aglomeração, né? Porque a gente ainda está no processo de pandemia, a pandemia não acabou, e não quer dizer que se a gente está vacinado, a gente não pode contrair a doença. Então, a gente precisa continuar com todos os protocolos para se proteger e proteger todas as pessoas que estão ao nosso redor e com quem a gente tem contato ou não. Muito bem, Maiani, Gontijo, Damiana, Antônia, uma grata satisfação de poder tido a oportunidade de gravar esse programa, que a gente vai veicular amanhã em podcast, né, e depois vai estar no YouTube, né, as pessoas podem assistir os comentários de vocês, muito bom. Então, eu deixo para suas considerações. Professora Damiana, muito obrigado por ajudar nesse dia aqui, sempre às quintas, eu e Maiani, quando tem entrevistado, nós seguimos, mas hoje nós temos um convite, você aceitou de pronto aqui, espero que você possa aparecer mais vezes aqui, Damiana. Muito obrigado. E um bom dia, boa tarde para você. Foi uma satisfação estar com você, Valdir, com a Maiani, e pelo diálogo, né, que nós debatemos também, conversamos, né, e isso é muito importante, isso faz parte, né, da nossa construção enquanto pessoa, e a nossa contribuição, né, com o programa e também com todos os ouvintes. Um abraço, estou à disposição, assim que for possível, eu posso participar, estou toda segunda-feira, como você disse, com a coluna Fonada, trazendo, né, experiências acadêmicas do dia a dia, e também uma forma da mulher, né, estar participando, né, também nos debates, também no rádio, e obrigada pela oportunidade, também pelo espaço cedido. Tá certo. Maiani, até a próxima semana, agradeço, obrigado por achar um espaço na agenda para a gente poder gravar esse podcast nosso aqui. Por nada, eu que agradeço, Valtuíra, agradeço a Damiana também por ter, né, podido conversar, a gente trocar aqui durante esse programa, durante a gravação, foi muito bacana essa troca de experiências, de análises, acho que isso enriquece para o nosso ouvinte, enriquece a gente também, acho que dá força para a gente continuar também na resistência, né, desse processo todo que a gente tem vivido, e quero agradecer, né, pela oportunidade de participar mais uma vez do Diário da Comunidade, agradecer também os nossos ouvintes cativos, que sempre estão aqui com a gente, mandar um abraço para os meus pais, para o Tiago e para a Perpétua, né, estão sempre ouvindo também, e falar que é muito bom estar aqui, né, participando do Diário da Comunidade, falando com nossos ouvintes alternativos, né, às quintas-feiras, agradecer essa oportunidade, Valtuir, né, de estar aqui contribuindo com a Rádio Alternativa e com a nossa cidade, e falar que na próxima quinta-feira a gente vai estar de volta, né, e aguardamos vocês. Até lá! Tá certo. Eu vou encerrar o programa também, como eu fiz ontem, com as poesias do nosso querido Arcanjo Escolar, né, ele que está fazendo os evangelhos poeticamente. Hoje ele mandou para mim, né, aqui a poesia, Lucas 4, 38, 44, ele diz assim: Jesus segue sua missão de libertação. Da sinagoga para a casa de Simão, enfrenta a febre. Sogra de Simão é curada e colabora na missão. Encontra ainda muitos doentes, cura os pobres. Com um simples gesto de impor as mãos, de muitos tipos de enfermidade, os deixas livre. A multidão quer retê-lo só para si, por interesse. O seguram para que não fosse embora. Querem fechá-lo em seu círculo, em prece. Pela força da oração, a sua missão rememora. Anunciar o reino de Deus e outras messes. Proclamar a todos a nova e bela aurora. Jesus foi enviado aos da beira do caminho. Hoje muitos estão excluídos, sem direitos. Somos enviados a estes pequeninos. Nossos ancestrais, povos nativos, preconceitos. Não podem ser tratados como meninos. É nossa luta serem tratados como sujeitos.
Então, encerramos aqui, agradeço a participação de vocês, grande abraço. Voltamos, né, com mais edição do Diário da Comunidade amanhã, e vamos estar aqui, Tomás e eu e alguns convidados, para a gente fechar a semana de análise aqui. Um abraço a todos.